Eugénia, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu, se calhar, começava por... se calhar, o primeiro tópico para nós seria a caracterização da aliança terapêutica. A aliança terapêutica é um destes fatores comuns responsáveis pela maioria da eficácia das psicoterapias, não é? Portanto, é um dos fatores comuns dentro da relação terapêutica, não é? Que inclusive, ao que parece, já está a ser estudado empiricamente há uns anos, desde aquele fantástico livro das relações, que o título era Relações Psicoterapêuticas que Funcionam, do Norcross, de 2002, creio eu, em que ele fazia uma sugestão no sentido de que este fator comum tinha que ser estudado de uma forma mais aprofundada, e eu percebi que já estás a fazer isso, muitos parabéns, já estás a estudar de uma forma empiricamente suportada um dos fatores comuns de relação e outros que são a aliança terapêutica. Vamos um bocadinho descobrir o que é a aliança terapêutica e porque é que ela funciona. Sim, ok. Aníbal, Força. primeiro, antes de mais, obrigada também por este convite. E pronto, porque também é uma oportunidade para mim poder estar aqui a falar daquilo que tenho investigado e que me interessa, nomeadamente a aliança e os microprocessos associados à aliança. Sim, de facto, a aliança terapêutica é um dos fatores comuns que tem sido mais estudado e que neste momento nós podemos dizer que há fundamentação empírica para validar este fator como sendo um fator comum com contribuições relevantes para a eficácia da psicoterapia. É considerado um dos fatores mais robustos e consistentemente preditor Um dos mais eficazes, exatamente. Sim. Também tem sido um dos mais estudados e esta ênfase no estudo da aliança terapêutica também julgo que foi muito fomentado pela construção de um instrumento transteórico por parte do Adam Orvath, isto já em 1987, julgo eu, se não estou em erro. Sim. E, portanto, a partir daí, como é um instrumento baseado numa definição transteórica da aliança terapêutica, que é a definição do Bordin, permitiu, de facto, um aumento exponencial da investigação sobre a aliança terapêutica, nomeadamente numa primeira linha, no sentido de correlacionar e de perceber como é que se esta aliança terapêutica era, de facto, um fator preditor dos resultados e da eficácia em psicoterapia. Desculpa, Sr. Tropeiro, de facto o trabalho do Buran e do Safran, já também nos anos 90, não é? É muito relevante nesse sentido, porque eles já utilizam a aliança terapêutica como instrumento principal da terapia, não é? Muito o trabalho deles é muito importante e, aliás, o Muran e o Barber escreveram um livro há pouco tempo, eu julgo que é de 2010, se não estou em erro, 2010 ou 2011, em que precisamente fazem uma revisão de todo do trabalho sobre a aliança terapêutica, desde as medidas, a relação da aliança terapêutica com as diferentes abordagens terapêuticas e, portanto, como é que ela é definida por diferentes abordagens terapêuticas, na sua especificidade, mesmo assumindo aqui alguma comunalidade. E depois, neste livro, eles fazem também uma revisão da fundamentação empírica para intervir na própria aliança terapêutica, enquanto processo no livro do Orvan? No livro do Muran e Barber. Muito bem. Mas, de facto, tanto a equipa do Safran e do Muran também é uma das equipas mais conhecidas e mais fortes nesta área da intervenção na própria aliança terapêutica, com base no estudo que eles fizeram nas rupturas da aliança terapêutica e na identificação e resolução dessas rupturas. E, portanto... Sim, eu pude vê-lo trabalhar, ele trabalha dominantemente nessa área, na área da immediacy, como é que vocês chamam, do imediato, daquilo que está a acontecer aqui agora. Sim, entre terapeuta e paciente, e parece ser o instrumento dominante que ele utiliza. Sim, eles desenvolveram inclusivamente uma intervenção breve, na intervenção relacional breve, que tem como base a identificação das rupturas e a intervenção mais de natureza interpessoal, negociando aquilo que eles chamam a intersubjetividade ou a negociação da intersubjetividade, precisamente identificando e resolvendo rupturas, e têm muita investigação nessa linha. Desculpa interromper, tu continuas de acordo com a definição do Bordin de que a aliança é dominantemente
peço desculpa, que a aliança são três áreas. Três dimensões. Três dimensões, os objetivos da terapia, as tarefas e a ligação terapeuta-paciente. Isso para ti continua a ser? Sim, se nós virmos a aliança como uma macro variável, nesta perspectiva de esta negociação dos objetivos, a negociação das tarefas e a criação de um vínculo, o que o Bordin trouxe de novo, de facto, porque ele tinha uma formação psicodinâmica. Exatamente. E, portanto, de algum modo, o que ele importa esta origem da aliança terapêutica mais psicodinâmica, mas, na verdade, cria aqui uma novidade na medida em que sugere que esta natureza colaborativa da aliança terapêutica, portanto, o próprio Bordin já define de forma muito clara a natureza de uma forma colaborativa e chama a atenção para a necessidade desta mutualidade nesta colaboração, quer da parte do terapeuta, quer da parte do cliente, e apresenta esta colaboração como sendo transteórica e, portanto, ou seja, o que ele sugere e defende é que esta negociação de objetivos, negociação de tarefas e criação do vínculo é importante qualquer que seja a abordagem teórica em que nós estejamos a intervir. E é isso que é responsável por quase todos os modelos de terapia mais conhecidos têm uma eficácia? Provavelmente, embora a especificidade desta negociação dos objetivos ou das tarefas, ou até da própria criação deste vínculo, possa ser aprofundada e, de algum modo, ligada à abordagem, não é? Portanto, eu posso negociar os objetivos de uma forma diferente se tiver uma abordagem mais humanista ou uma abordagem mais cognitiva-comportamental ou até não a negociar tanto, por exemplo, há abordagens em que esta negociação não se faz aberta de uma forma explícita, não é? Se eu pensar até nas abordagens mais narrativas, em que às vezes esta negociação explícita do que é que nós vamos fazer, qual é o objetivo, não é assim, às vezes até tão claro, e julgo que até nem é tão... Eu que tive um treino, como tu sabes, forte em cognitivo-comportamental, não é? E eu, nos anos 80, não é? 90, para mim era muito claro que esses objetivos estavam muito presentes e brilhavam quase todas as intervenções terapêuticas, da negociação mais ou menos psicoeducacional ou didática do que se faz em terapia. Era muito clássico essa formação à Bordin, não é? De objetivos terapêuticos, talvez menos, um bocadinho a relação. Mas depois, claro, como é que se trabalha isso é que faz a diferença, essa não é? Eu acho que é a grande questão neste momento, e eu acho que essa questão foi, de facto, levantada por investigadores e teóricos de renome internacional. Sei lá, estou-me a lembrar do Adam Horvath, que nos anos 2000, os artigos dele de 2005, 2006, assim, no início dos anos 2000 até agora, sistematicamente chamam a atenção para a necessidade de perceber, afinal, o que é que se faz quando concretamente, o que é que se faz momento a momento, quando se fala de colaboração, de aliança, portanto, como é que se forma esta aliança? Porque há muitos estudos e que são sistematicamente referidos sobre a formação da aliança, o desenvolvimento da aliança ao longo do processo, mas sempre tomando esta aliança como uma variável macro, ou seja, avaliada quer pelo terapeuta, quer pelo cliente, no fim da sessão e sempre nesta perspectiva de percepção de, não é? Porque e quando não como uma construção ativa. E não como construção momento a momento. E, portanto, o que é que acontece numa sessão, a um nível micro, processual, ao nível da interação momento a momento, para que no fim da sessão o cliente avalie a sua percepção da aliança durante aquela sessão, favorável ou desfavorável. E, da mesma maneira, o terapeuta. E alguns dos estudos também referem que há variáveis diferentes a influenciar a percepção do terapeuta e a percepção do cliente. Sem dúvida. E, portanto, por exemplo, o terapeuta é uma das variáveis que é referida na literatura como influenciando a percepção do terapeuta é a variável da sua formação técnica, não é? Específica, não é? Específica, e, portanto, a investigação mostra que os terapeutas são habitualmente mais exigentes na avaliação da aliança terapêutica, mais críticos e, portanto, avaliam com uma qualidade menor.
Ok, são mais exigentes mais exigentes na avaliação, portanto, habitualmente as avaliações, o score final da avaliação do terapeuta é menor do que o do cliente. Ok. E isto é importante porque se nós estamos a avaliar a percepção, o cliente é habitualmente mais influenciado, por exemplo, no início do processo terapêutico, por fatores de natureza interpessoal, mediados pelos estilos interpessoais que ele apresenta em outras relações, pela deferência que pode fazer relativamente ao terapeuta e, portanto... Sabes que a minha impressão é de que os terapeutas, os psicoterapeutas, seja qual for a escola, habitualmente estão mais focados na relação do que na aliança. Se calhar, às vezes, pensando que focando na relação já estão a focar na aliança e não é exatamente a mesma coisa. Pois não. Pois não, não é? E, portanto, é mais fácil ver os terapeutas preocupados com a relação do que preocupados com a aliança, como se a aliança já viesse no pacote da relação. Sim. E não é tanto assim, se calhar. Pois, essa é outra... Enfim, outra necessidade que eu acho que nós temos, que é de definir melhor os construtos a que nos estamos a referir. Sim. E, na verdade, o construto de... Uma relação, exatamente, a construção de uma boa relação segue outros critérios que não a construção de uma boa aliança? Eu acho que inclui. A aliança é uma das componentes da relação. Quando a relação é eficaz, eu diria que provavelmente há também aqui uma aliança de qualidade. Mas a relação poderá ser um construto mais alargado do que a própria aliança. A aliança é mais específica. Pois, exatamente. Deixa-me compartilhar contigo, porque para mim a relação é o meu afeto pelo paciente, o afeto do paciente por mim, a minha capacidade de mostrar estima positiva, de mostrar empatia, de estar muito próximo, não é? Que é diferente de ir negociando para onde é que vamos e onde é que estamos, para onde é que quer ir, não é? Pois, essa perspectiva de relação, claramente, tem a ver com a dimensão do vínculo da aliança. Exatamente, sim. Quando nós falamos do vínculo, estamos a falar disto, do respeito, da confiança, da estima, da possibilidade, da crença de que aquele terapeuta ou aquele terapeuta me vai ajudar. Exato, e, portanto, eu posso confiar. Portanto, são muitas as dimensões de confiança, respeito, ligação afetiva, estima, pronto. Eu lembro agora, estava a ouvir-te e lembrei-me da revisão que eu fiz durante o meu doutoramento porque o meu doutoramento foi muito nesta questão relacional. Já na aliança? Dominante? Não, pois não. Na verdade, eu tentei, sim, eu trabalhei também a dimensão da aliança, mas eu tentei fazer uma definição mais narrativa de relação e de aliança terapêutica no meu doutoramento. E na altura eu fiz esta revisão e aquilo que eu, de algum modo, acabei por discutir foi uma sobreposição de conceitos e de uma forma um pouco confusa neste sentido. Autores que falam de relação e estão a falar de aliança ao mesmo tempo, portanto não distinguem os conceitos de aliança e de relação. O que não nos ajuda nada depois a fazer a monitorização e o treino. Sim, e algumas leituras que eu fiz também em que a aliança era entendida precisamente numa perspectiva mais macro do que a relação e que tem a ver com isto que estiveste agora aqui a dizer, em que a relação é definida muito numa perspectiva do vínculo que se cria, mas também li outros autores e outras definições de relação em que, na verdade, a relação é que era uma variável mais macro do que a aliança, em que nós incluímos aqui nesta dimensão relação, nesta variável relação, a aliança, a empatia, o olhar positivo em relação ao cliente, incondicional, muito na linha do Rogers. Depois os fatores específicos do paciente e da pessoa. Exatamente, e portanto tudo isto entra um bocadinho neste pacote de relação terapêutica. E se nós virmos de facto o handbook do Norcross 2002 e agora a última versão 2011, eu acho que é muito nesta perspectiva. Portanto, relação é o chapéu mais abrangente, depois a aliança entra como um fator relacional mais específico, similar à empatia ou a outros, e eu diria que talvez é aquilo que o Safran e Muir chamam a segunda geração de estudos na aliança, é esta linha de investigação em microprocessos da aliança, como, por exemplo, processos de responsividade ou as rupturas da aliança terapêutica e a sua resolução, portanto, focar mais em acontecimentos e aquilo que nós, na nossa equipa, estamos a trabalhar e estamos a denominar como colaboração terapêutica, processos
de interação colaborativa avaliados a um nível mais micro. Porque são já muito co-construídos e muito Sim, mais... e que, independentemente da possibilidade do terapeuta e o cliente negociarem de uma forma mais macro no início do processo ou irem revendo ao longo do processo os objetivos daquele processo, as tarefas e o acordo em relação a estas tarefas e ir monitorizando o vínculo, mesmo, portanto, assumindo esta variável mais macro de aliança na perspectiva do boarding. A questão é, pronto, mas como é que isto, momento a momento, se vai construindo? Porque nós precisamos de saber como treinar os terapeutas, como formar os terapeutas para que eles possam monitorizar isto momento a momento. Porque precisamente a sensação que eu tenho, e tu sabes que eu tenho o privilégio de formar psicoterapeutas há alguns anos, eu sinto que eles que se caem facilmente nesta posição que é, se a relação é boa, a aliança está boa e não se monitoriza mais, não é? Quando o processo é muito mais dinâmico e é preciso estar muito mais sempre atento. Isso é muito importante. Eu acho que nós assistimos muito na supervisão de terapeutas e às vezes eu brinco com os meus alunos quando eles apresentam o relatório de estágio, porque uma das primeiras tarefas é formar a aliança terapêutica e depois isso. É como tu dizes, esquece, não é? Esquece. E na verdade a aliança, a relação e a aliança em particular é como qualquer outra relação, portanto evolui, não é? Não é estática, não é? É dinâmica. E portanto os fatores do terapeuta, os fatores do cliente, os fatores da própria evolução subjacente ao próprio processo terapêutico, portanto, a mudança que vai ocorrendo interfere na qualidade da relação, positivamente ou negativamente, não é? Pode criar tensão, não é? Pode criar tensão, pode criar desacordo, pode... E, portanto, não é por acaso que, de facto, nós percebemos, e há investigação empírica que suporta isto, que quebras na qualidade da aliança ou da relação colaborativa são muitas vezes responsáveis, ou parecem ser responsáveis, por insucesso terapêutico ou por dropouts, portanto, e isto não tem a ver com a qualidade daquela relação, mas com fatores que contribuem para aquela qualidade também. E é tão fácil numa relação estar em desacordo, não é? E não o dizer. E não dizer, exatamente. E isto tem a ver, de facto, com rupturas da aliança, por exemplo, com as de evitamento, que o Safran e o Miranda chamam rupturas de evitamento, que é, eu posso não estar a concordar, por exemplo, com uma tarefa ou não perceber, enquanto cliente, não perceber porque é que aquela tarefa está a ser usada, ou até estar a ser difícil e não ser capaz de o dizer e posso, enquanto cliente, manter-me naquele processo insatisfeito e se o terapeuta não percebe isto, não é? Isto pode ser complicado porque pode arrastar um processo sem mudança ou pode até o cliente acabar por ir embora e não pode dizer. Não é? Muito bem. Muito bem. Se calhar eu agora passava para um segundo ponto, que é como é que se constrói a aliança terapêutica. Estarias de acordo? Está bem? Sim. Como é que se é tão dinâmica e como é que se constrói?